I'm so sorry. Então, a gente... Esqueci de gravar, amores. Desculpem, mas a gente vai continuar de onde a gente está. A gente avançou um pouco no texto, na verdade. A gente conversou mais, mas avançou um pouco no texto. Mas a gente estava falando da questão do esforço, né? Da diferença entre fazer as coisas por esforço e construir um ser disciplinado e que, portanto, tem a sensação de ter chegado em algum lugar, né? Versus a sensação de fazer pela motivação correta da bodhicitta, né? Então, o Lama Santen tem observado que os casos onde o praticante que entrou em retiro sofreu muito, foi uma coisa muito difícil, muito tumultuada, né? Com muito sacrifício, assim, ele sente que faltou cultivar a bodhicitta, na verdade, né? Antes de entrar no retiro. Então, para nós, assim, que estamos num caminho que em algum momento a gente aspira a entrar em retiro, então é melhor que a gente cultive essa motivação direita já, né? Antes de partir para isso, porque não anda assim, né? Não vai. Então a gente está na página 5, né? Dos 14 conselhos. Com bodhicitta é diferente. Por quê? Porque ainda usando a analogia da família, a mãe e o pai podem olhar os filhos e querer deixar aquilo tudo arrumado para eles andarem melhor, né? Aquela doação, assim, sem retorno, assim, sem querer algo em troca, né? Que a comida seja melhor, que as roupas sejam arrumadas, que seja tudo direito. E eles fazem isso por pura alegria. Se eles tiverem essa energia para fazer isso, aquilo brilha. Se eles não tiverem, eles sofrem. Então, no caminho é a mesma coisa. Se a gente tiver essa alegria, a gente brilha. Se não tivermos alegria, aquilo vem torto e nós não progredimos e sofremos. Se não tem o brilho daquilo funcionando na nossa vida, vai conduzir ao enrijecimento. Então, é essencial esse aspecto da bodhicitta. Não é só com os filhos que a pessoa tem bodhicitta, é em geral. A pessoa olha em geral e ela não gostaria de ver os seres se dando mal. Isso é super bonito, essa parte aqui. É como a mãe que vê e quer deixar a casa arrumada, quer facilitar a vida para os filhos, né? Só que o Bodhisattva, ele não faz isso só na casa dele, só com os filhos, né? Ele vai com o mundo, assim. Então, a pessoa olha em geral, e ela não gostaria de ver os seres se dando mal, se lascando, perdidos, sem encontrar solução. Na linguagem tibetana, tem umas preces que são muito bonitas que eu não encontrei, que eu não consigo encontrar, mas que acho que são de sadhanas muito específicas que a gente talvez não tenha muito acesso mesmo. Mas que surgem como um manual de instruções para retiros. Não deve ser uma coisa que a gente tenha acesso. Mas foi o Jango Kongtrul Rinpoche quem montou esse manual de instruções para Drukgyals, para Drukgyals, que são cerimônias bem longas, assim, né, de rituais, né? Esse manual de instruções diz: quando a gente se perde, o que a gente encontra? A gente encontra caminhos estreitos, a gente escuta o uivo de animais selvagens, a gente está andando por desfiladeiros e pode cair em grandes precipícios. A gente está sozinho, sente frio, sente fome. É comovente isso. Então, todos nós estamos um pouco nessa situação. Mas, podendo ajudar uns aos outros, a gente se alegra em ajudar. Então, você fica imaginando, assim, imagina só, o mestre que vê isso, né? Ele sabe o caminho, sabe que tem saída, sabe que dá, e ainda assim ele olha para nós e vê a gente se debatendo, feito uns perdidos, assim, né? Passando em caminho estreito, quase derrapando em desfiladeiro, com fome, com frio. Imagina o que não acontece no coração desse mestre, né? O Lama Santen, ele fala, bom, tem tempo, né? Vamos acomodar um pouquinho, assim, e vamos evitar que a pessoa se atrapalhe muito, né? Gere muito karma negativo, mas nossa, deve ser doído, né? Sem sabedoria, isso não deve ser possível de aguentar isso. Então, todos nós estamos um pouco nessa situação, mas podendo ajudar uns aos outros, a gente se alegra em ajudar. Todos nós andamos por caminhos estreitos. Tem despengadeiros, tem uivo de animal selvagem, a gente tem medo, tem falta de recurso, tem dificuldades variadas. Mas nós vamos andando um pouco sem rumo, a gente não sabe bem onde vai chegar. Essa é a nossa situação. Então, quando a gente olha isso e a gente é capaz de olhar para os outros seres, e se brotar um brilho em nós de ajudar as coisas a funcionarem, isso é bodhicitta começando a se manifestar. Não é bonita essa parte, gente? É importante também, dentro de bodhicitta, que a gente entenda
que essas dificuldades todas, o despenhadeiro, os caminhos estreitos, a fome, isso tudo está dentro do Minecraft. Quem não sabe o que é Minecraft aqui? Ah! Quem tem sobrinho, molequinho, né, sabe o que é Minecraft. Minecraft é um joguinho, né, de construção, assim, de blocos. Nesse caso não são sobrinhos, são alunos, assim. São muitos alunos. Muitos alunos que sabem direitinho Minecraft, né? Eu cheguei a fazer Como meu sobrinho era doente por esse maldito esse Minecraft, eu não entendia nada. Eu cheguei a fazer uma oficina no Sesc, junto com ele, para entender o que era Minecraft. Sabe? Cada coisa que a gente não faz, né? Então, mas o Minecraft é um joguinho de construção, né? Basicamente é isso. Ou seja, tem aqui. Minecraft é um jogo eletrônico que permite a construção usando blocos dos quais o mundo é feito, tem as paisagens e a maioria dos objetos compostos por eles, e permitindo que eles sejam removidos e recolocados em outros lugares para criar construções e mundos, empilhando-os. Além da mecânica de mineração e coleta de recursos para construção, há no jogo uma mistura de sobrevivência e exploração. Tem os animais, tem os bichos que perseguem as pessoas, o jogador ali. Jogar Minecraft é usá-lo como uma ferramenta criativa, porque o jogo não é linear, é não linear, na verdade. Uma vez que não há uma forma de vencer o objeto, ou não tem uma forma de vencer, né? É um jogo meio contínuo, assim, meio objetivos requeridos em enredo dramático que necessite ser seguido. Portanto, há certa liberdade quanto aos direcionamentos do jogador. Os jogadores passam a maior parte do seu tempo simplesmente minerando e construindo blocos de material virtual. Daí o nome do jogo, Minecraft. Então, eles têm vários minerais diferentes, né? Podem construir castelos de diamantes, né? Uma coisa maluca, assim. Mas é bem... Eu achava mais legal do que esses jogos de matar, isso aqui. Então, assim, Então, a gente entende todas essas dificuldades, por isso que tem que ter essa sabedoria, porque se não tiver isso aqui, não dá para aguentar, eu acho, né? Aí é a compaixão sem sabedoria, né? Então, só a compaixão sem essa sabedoria que o Lama vai falar aqui não dá. A gente se afunda, né? Então, a gente tem que entender que essas dificuldades todas, os despenhadeiros, os caminhos estreitos, a fome, isso tudo se dá dentro do Minecraft. Ou seja, trata-se de um aspecto ilusório. Por mais doído que seja, né? É um aspecto ilusório, eu acho que os mestres também têm essa noção de caminho, né? Porque, assim, eles vão pegar a gente de novo, eles vão ficar laçando a gente quantas vezes precisar, né? Para a gente poder acordar. Isso é totalmente essencial para o processo de Bodhicitta. Aquilo está tudo dentro dos bloquinhos construídos. A gente não se dá conta, a gente está vivendo aquilo. Mas aquilo é um gráfico, pessoal. Mas a pessoa está ali dentro, não está vendo isso. É o que a Nath estava falando, né? É Minecraft, Nath. Mas quando a gente está lá, a gente não está vendo que é Minecraft, né? A gente está lá vivendo aquilo. Experimenta chegar para a pessoa e dizer: a sua namorada é um gráfico. Aquilo não fica direito. Então surge essa questão. A gente vê que a gente pode se perder dentro do Minecraft. Então, Bodhicitta é super importante. A gente quer ajudar os outros, porque eles estão perdidos. Mas perdidos dentro do Minecraft. Eles não estão mesmo verdadeiramente perdidos, né? É o que o Buda falou. Eu sou um ser de sonho que se manifestou no mundo de sonhos. Repleto de seres de sonhos imersos em sofrimento de sonho. Eu não vim e não vou. Mas, né? Imagina se pra gente se dar conta que tá dentro do Minecraft já é uma luta, né? Imagina a gente ver as pessoas queridas sofrendo e lembrar que é Minecraft. Não é uma coisa simples, né? Portanto, a Bodhicitta é essencial, porque ela substitui a nossa energia usual. A nossa energia usual é um problema. Porque assim, ó, tem um tempo, a Bodhicitta, na verdade, a gente tem duas Bodhicittas, né? Tem a Bodhicitta relativa, que é todo esse esforço que o Lama está dizendo, assim, de ajudar a pessoa que está no desfiladeiro, que não sei o que, não sei o que. A Bodhicitta absoluta é a sabedoria, né? É entender que é Minecraft, né? Então não é uma coisa ou outra. A Bodhicitta combina a compaixão e a sabedoria, a compaixão relativa e a sabedoria absoluta, né? Mas enquanto a gente não tem a sabedoria, a gente pode se atrapalhar, né? Mas também, se não for pela Bodhicitta, a gente não avança, né? Como o Lama está dizendo. Portanto, a Bodhicitta é essencial, porque ela substitui a nossa energia usual. A energia usual
Se a gente tá se movendo pela energia usual e aquilo não dá certo, a gente afunda. Então a gente fica naquela, que sobe e desce, né? Faz alguma coisa, dá certo, fica feliz. Não dá certo, afunda. E fica naquela montanha russa que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né, do que se trata. Então a energia usual é um problema. A gente está se movendo na dependência das aparências. Aparências mais favoráveis e menos favoráveis, que nos arrastam para lá e para cá. Não tem nada de sólido ali, muda o tempo inteiro. É samba do crioulo doido mesmo isso, né? A gente está nessa circunstância, a nossa energia flutua e nós tomamos direções variadas. A gente não toma uma direção e segue aquilo de modo hábil. A gente vai trocando as direções de acordo com as aparências que vão surgindo. Isso é um problema. É como se a gente colocasse uma planta no chão e antes dela enraizar, a gente já está fazendo transmigração, botando a planta em outro lugar. Antes daquilo começar a florescer, nós vamos tirando e botando em outro lugar. Isso ocorre assim porque é uma energia aflitiva e impulsiva, sem lucidez, né? Uma energia que precisa encontrar um resultado rápido também, né? Se demorar muito também a gente não tem paciência. Então, essa energia é comum do Sansara, né? Se a gente quiser seguir o caminho com essa energia, não vai rolar. Com Bodhicitta temos uma energia autônoma. Então, essa energia autônoma, voltando para a pergunta da Carolina, a gente treina muito na almofada. O Lama fala isso, né? Que a gente treina a energia autônoma na almofada, porque na almofada não tem nada acontecendo. Nada acontecendo. E aí, se a gente consegue sustentar aquela quietude, a vivacidade, a prática, num lugar que não tem nada acontecendo, que aliás a gente estava morrendo de vontade de levantar e embora, fazer outra coisa, se a gente consegue sustentar a prática, começa a brotar essa energia autônoma, porque ela não está se movendo por coisa nenhuma, não tem nada acontecendo. Então não está se movendo por coisa nenhuma, ela não está brilhando por coisa nenhuma. Não tem um estímulo, não tem alguma coisa incentivando aquilo, né? Ela brota porque brota, porque está lá. É só a gente reconhecer, né? Então, com Bodhicitta, temos uma energia autônoma que não depende das aparências. Nós vamos chegar aos lugares com uma energia autônoma e não importa a configuração do lugar. É como o SAMU. Não importa a tragédia que eles encontram. Eles começam a juntar os pedaços, juntar as pessoas, fazendo o que precisa ser feito. Ou como o médico, que vai manter essa energia estável. Não vai torcer o nariz, né? Se o paciente está uma cara torta, assim. Ele não pensa que horrível a situação dessa pessoa. Chega uma pessoa que está com um tumor e o médico chora. Buá! Eu sei como é, perdi minha mãe assim também, já perdi muitos pacientes assim. Ele não vai ajudar dessa forma, né? Imagina. Eu acho que eu seria um pouco assim. Com o Bodhicitta, a pessoa tem energia própria, ela vai se mover, ela vai fazer o que for preciso, de acordo com as circunstâncias, né? Faz o que tem que ser feito. Por exemplo, vida e morte não são um ponto, porque a gente nasce, vive e morre sem morrer, entendem? Então, morrer não é um problema. O problema é encontrar o caminho, né? Nossa vida transcende vida e morte. Nós estamos além dos bardos. Quem tem Bodhicitta, quem manifesta Bodhicitta, com o tempo começa a entender que isso de forma viva, clara. A pessoa entende que o outro está sofrendo dentro de um gráfico, do Minecraft, por exemplo. Aquilo é muito visível. Então, a hora que isso acontece, né? A hora que surge Quando isso acontece, quando a pessoa entende que é Minecraft, que surgiu foi a Bodhicitta absoluta, realização da vacuidade. Imagina que se você entende que aquilo é Minecraft, imagina se tem algum sofrimento lá, seu. Não tem, né? Aí tem o outro lá, sofrendo. E você fala, isso aqui não é nada, isso aqui é Minecraft, não tem nada, né? Mas vamos tirar, porque, pô, a pessoa não acha que é Minecraft. Vamos lá, né? Vamos ajudar a pessoa a entender que é Minecraft, né? Porque o Bodhisattva não tem sofrimento ali mais, mas ele entende que o Minecraft é de verdade pro outro ali, né? Ele vai tentar salvar a pessoa de lá, né? Mas ele tem que saber que é Minecraft. Então, eu ia falar isso aqui. Da Bodhicitta absoluta, brota a Bodhicitta relativa, né? Que é essa compaixão de tirar o outro do Minecraft, né? Mas mesmo enquanto a gente não tem a realização da vacuidade, a gente vai cultivando a Bodhicitta relativa, né? Que é essa compaixão que ainda não sabe direito que é Minecraft, mas está vendo que o outro está sofrendo, né? E que a gente sabe que aquilo dói também. A gente vai tentando lembrar que os mestres estão tentando ali ajudar a gente e vai caminhando, né? Até que surja a Bodhicitta absoluta. Aí a relativa brota da absoluta. A gente só vai precisar proteger, né? Porque a realização da vacuidade também não é tudo ou nada.
realizei a vacuidade. Pronto, agora estou livre de todas as confusões. Não é assim, né? A gente vai precisar ir iluminando o samsara aos poucos, né? Mas vai iluminando. Conforme vai iluminando, vai brotando a bodhicitta relativa da própria compreensão da vacuidade, né? A pessoa entende que o outro está sofrendo dentro de um gráfico do Minecraft, por exemplo. Aquilo é muito visível. Até mesmo porque hoje a pessoa sofre, depois a pessoa faz um movimento, a configuração do jogo muda, o olhar sobre o jogo muda e o sofrimento termina. Já não vimos isso? Eu estou vivendo essa mesma situação, eu e minha irmã aqui com o nosso irmão. A gente cansou de ver essa mesma situação acontecendo, né? A gente já nem cai muito mais na história, porque a gente sabe que daqui a pouco tudo vira de novo e tá tudo bem. Do nada, assim, né? Não muda nada exatamente, mas o desespero acaba, assim, Só muda instantaneamente. o personagem, né? Hã? Só muda o personagem. O personagem, de vez em quando, né? Às vezes nem o personagem muda. A gente leva muito a sério o sofrimento, como se ele fosse uma coisa super sólida, e não é. Ele muda muito rápido. Isso é uma boa coisa a gente lembrar também, né? Mas, quando a gente tá no meio, é um pouco mais difícil, né? Putz, eu tô tão chateada de não ter... Gente, preciso lembrar de gravar. Não sei o que eu faço mais. Tenho que escrever na minha testa, não sei bem. Porque aí eu olho na testa, eu vejo no vídeo e tá gravando, né? Putz, grila. Mas, uma pena. Mas acho que... Acho que lendo o texto, né, a gente pode... Quem não vai assistir o vídeo e pegou a gravação pela metade, né? Se fizer a leitura do ponto 2, do conselho 2, e daí surgiu alguma questão, assim a gente volta a discutir na semana que vem, né? A revista Bodhisattva compartilhou um texto maravilhoso do Jangkot Rinpoche, não sei se é o mesmo que o Lama citou. Eu acho que não é, Dan, porque os Drupchens, eles são cerimônias muito reservadas, assim, vamos dizer assim, no Gompa, né? Então, eu não acho que essas sadanas circulam, sabe? Tem todo um cuidado, né, com as sadanas, assim. Tem sadanas que são mais abertas, tipo chuva de bênçãos, né? Gotas de sabedoria, que são as preces que a gente tem na nossa sadana também, mas essas sadanas de Drupchen, não acho que giram, sabe? Mas se você tiver fácil aí o texto e mandar para mim, a gente pode olhar. Mas é uma visão assim de como é o sofrimento, né? Mas a gente tem que cuidar, porque assim, a gente precisa ter uma noção de como é o sofrimento samsara. Não é sobre o Drupti, então acho que não é esse texto mesmo. Mas acho que é um desses textos que os tibetanos barbarizam, assim, sobre como é o sofrimento no samsara. Então manda aí, manda o texto. Como é o sofrimento no samsara e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente não pode dar muita solidez para ele, né? Entender que dói, mas que é um sonho, que não é de verdade, assim, não é concreto, né? E que daqui a pouco aquilo gira também, é impermanente, no melhor assim, na pior das hipóteses é impermanente, né? Aquilo vai girar, pode até piorar, mas pode melhorar também, né? Pode piorar e depois melhorar. Então, no mínimo é impermanente. Mas é um equilíbrio mesmo, né? Entre reconhecer a realidade relativa, né, do sofrimento, né, da experiência de sofrimento, que é autêntica, que é válida e tudo mais, mas ao mesmo tempo sustentar a visão absoluta de que é um sonho, né? Mas um equilíbrio muito, muito sutil e muito importante, né? A gente pode cair no dane-se ou pode cair no desespero. Cair por um lado para o outro, né? E aí, chuchus? Deixa eu abrir aqui só para guardar, depois eu vou encaminhar para vocês o texto que o Daniel compartilhou aqui do Jangkot Rinpoche. É um grande mestre, tem muitas coisas lindas dele, né? E aí, amores? Mas olha, só para a gente também ter noção, né, das coisas assim. Cultivar a bodhicitta, realizar a bodhicitta é o caminho todo, né? Então não é assim uma coisa que acho que amanhã de manhã vai rolar isso aqui. Não é assim, né? É o caminho todo. Depois é só sair por aí pescando os negros que nem pescar a gente, assim, né? Mas cultivar e realizar a bodhicitta mesmo é o caminho inteiro do Dharma, né? Então,
a recomendação do Lama é que a bodhicitta seja o nosso eixo, né? Que a gente se mova assim, pela bodhicitta, assim, vendo outro sofrimento em volta da gente e trazendo o que for possível, né? Mas com esse eixo, não com os referenciais do samsara, né? Também com os referenciais do samsara, porque assim, se a pessoa está numa situação muito difícil, a gente não vai falar do Dharma para a pessoa, né? A pessoa, se você está com fome, tem que dar comida, não tem. Mas a gente não esquece do referencial último, né? Isso que o Lama fala. Você vai ajudar a pessoa. Eu lembro com relação ao meu irmão, as confusões do meu irmão, que há muito tempo preocupa a gente. Que meu irmão tem uma questão assim, de ser super impulsivo, está muito, muito, muito melhor. Nós temos que reconhecer, né? Mas ele explode, assim, né? Uma bomba. De vez em quando aquilo explode e sai de perto, né? Então, o Lama, ele falava assim para mim, não deixa ele sentir raiva. Imagina, isso é o mínimo que você pode fazer, né? Para ajudar uma pessoa. Mínimo, assim. Mas não deixa ele sentir raiva, não é assim. Protege de todos os jeitos porque... Não deixa ele sentir raiva, porque assim, cada vez que sente raiva explode, se afunda no karma negativo, né? Então, assim, não deixa... Tem seres, assim, tipo, bloco -1, na verdade, nem lembro mais como chamava. Bloco -1, na época que o Lama falava dos blocos, né, que agora não é mais, é faixa, né? Mas na época dos blocos, quando a pessoa tá no bloco -1, fazendo besteira pra tudo que é lado, você tem que fazer conter dano, né? Você segura a pessoa, não deixa ela aprontar, né? Então ele falava isso pra mim, não deixa ele sentir raiva. Então, às vezes é isso que a gente pode fazer. E já é uma grande coisa, né? Então, aqui com o meu irmão a gente tentou... O Lama fala de bloco agora? É ao contrário, né? Não, ele abandonou as faixas. Não! Agora nós vamos discutir aqui, ó. Ó, que eu vou te mostrar. De quando que é isso aí? Dos 14 conselhos, caramba. Não, em 2017. Eu te mostrei que ele falou que ele tava abandonando. Eu sei, não, mas olha isso aqui. Não enxergo. Calma aí. Eu vou aí, peraí. Não, olha aqui, ó. Depois você me mostra. Faixa 4, tá vendo? Bom, a faixa... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Tá. O bloco -1 que eu tava querendo falar, eu só tava falando do bloco -1 por causa disso. Porque quando as pessoas estão... Como que a gente pode se manifestar de uma forma mais benéfica no mundo, né? Dependendo da situação, a única coisa que a gente vai poder fazer é proteger, para a pessoa não se atrapalhar mais, né? Não chafundar mais ainda no karma, né, dela. E se atrapalhar mais. E às vezes é isso só que a gente vai poder fazer. Mas com essa visão, assim. O ponto é assim, a gente tentar cada vez ter mais clareza do referencial da bodhicitta, né? Da visão de tudo que está dentro disso. Da visão de que a gente está vivendo uma experiência de sonho, mas que a experiência de sofrimento é real para quem tá sentindo, porém é uma experiência de sonho, né? Então tem esse equilíbrio de visão relativa absoluta. E agindo de forma a conter a pessoa de se atrapalhar mais, dela se distanciar mais ainda de um caminho de lucidez, né? E a gente mesmo não se contaminar, né? A gente mesma não se afundar junto, assim, né? Geral, o que Lama fala de ação de poder, a gente não se perturbar, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer. A gente pode achar que não, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer. Mas fazer nesse sentido, né? Não fazer com os referenciais do samsara. Tentar dar um jeito na confusão do samsara, perdendo de vista o referencial mais elevado, né? Não sei se eu consegui explicar direito o que eu quero dizer. A gente não pode perder de vista o referencial mais elevado, ainda que a gente faça coisas dentro do samsara, né? Que, por exemplo, evitar que o meu irmão sinta raiva é uma coisa idiota dentro do samsara, né? Mas com esse referencial de, assim, não deixa ele se afundar em negatividade, para ele não se afastar mais ainda de qualquer possibilidade de lucidez, isso que é o importante, né? Semana que vem a gente fala mais um pouquinho disso, até pra, sei lá, se alguém... Eu passo mal quando eu não gravo. Mas se alguém tiver, sei lá, alguma dúvida, né, de quem não está acompanhando o estudo agora, assim, a gente fala um pouquinho mais. Eu vou também mandar para vocês o texto da Bodhisattva também,
Deixa eu só ver o Madison falando isso. Nesse caso de pessoas saborosamente desafiantes, explicar para elas um metabhavana para elas, por exemplo, da pé. Como explicar a metabhavana para elas? É isso, Madison? Isso, Gê. Sei lá, para essas pessoas, se a gente sentir espaço, assim, com elas no Sentir espaço entra com bola e tudo, né? Com certeza. Se sentir espaço entra com bola e tudo. Mas na minha experiência pro meu irmão, por exemplo, não tem condição nenhuma. Sabe por que eu tô perguntando isso, Gê? Porque esses dias o porteiro aqui do prédio, eu passei e ele tava até meio sentido, porque ele tinha tirado lá no centro, ele é um bandista, né? E aí ele tinha tirado lá no centro dele, ele fez lá um jogo de cartas, não sei o que, de regressão, e ele tava muito sentido, porque a pessoa disse pra ele que no passado ele cometeu coisas muito ruins. Aí ele tava muito sentido, assim. Eu falei pra ele, amigão, não é só você não, viu? Acho que nós estamos tudo aqui fazendo o quê, né? Porque nós estamos tudo aqui pensando muita coisa boa, né? Aí eu não consigo falar muito assim do Dharma, por razões óbvias, aí sempre me vem assim, aquela oraçãozinha que tem no SEB do Metabhavana, né, com o Dalai Lama. Aí eu falei, olha, eu tenho um remedinho aqui que é bem interessante, eu vou te mandar por WhatsApp, eu achei uma foto, mandei para ele, eu falei, ó, você encara isso como uma oração, todo dia de manhã você faz a sua oração, aí, né, ensinei lá direitinho, e à noite, se você quiser, aí você vai pacificando esses trem tudo aí que você tem que pacificar. E aí a gente vai caminhando. Ele te contou alguma coisa assim depois disso ou não? Não, eu sei assim, como dentro dessa tradição de Umbanda tem muito dessa linguagem, eu sei que ele ficou assim muito sentido. A pessoa falou que ele era um senador em Roma, alguma coisa assim, né? Putz, Eu não quis entrar muito em detalhes, mas eu falei assim, ó, aqui, isso eu gosto bastante, tenho feito aqui com algumas pessoas da família, passei para todo mundo e ó, o negócio é poderoso. Faz aí que eu acho que vai ser legal. Acho que dá para empurrando assim, né? Uma coisinha assim. Claro que dá. Né? Se der, se você sente que dá, claro que sim, né? Se você sente que essa forma de ajudar é possível, maravilhoso, né? Agora, é uma tristeza, né? Porque você imagina o efeito. Imagina, a pessoa vai para o inferno, né? Vai para o reino dos infernos imediatamente. Você fala, você foi um senador, você matou muita gente, viu? A pessoa imediatamente é transportada né, a jato para o reino dos infernos. É uma pena isso. Eu pessoalmente eu não acho uma linguagem assim muito compassiva, né? Dependendo do contexto. Não. Mas eu vi que ele estava muito sentido, assim. Eu nunca vi ele assim, tão olhando assim, nossa, super sentido assim. E aí É porque a gente pega o pior, talvez, da tradição da Umbanda, que certamente na essência não deve ser assim, e o pior da tradição cristã, que é a culpa, junta as duas coisas, pronto. Você foi um senador que matou muita gente, a pessoa pega o chicotinho, pá. Aí pronto, né? Tá a confusão feita. Total. Fala pra ele que ele não é mais o senador, que agora ele tem a chance de fazer um monte de coisa boa pra compensar. Não, aí uma hora a gente falou isso, e ele falou, não, realmente agora é o momento de eu fazer as coisas que tem que ser feitas. Isso, manda ver. Mas estamos todos no mesmo barco, fala pra ele. Todo mundo aqui aprontou. Eu mesmo era... Inventa uma coisa pra você. Todo mundo aprontou já, muitas vezes, né? Que pena, né, que dá isso aí. Tristeza. E aí, chuchus, vamos encerrar por hoje? Tô com uma dor no coração de não ter gravado a conversa no começo. Pegar meu chicote em particular. Pegar meu coelho. Pegar meu chicote em particular. Pá, batendo em mim mesmo, com o meu coelho. Ai. Então tá, fofuras. Então, muito obrigada pela companhia. Vamos fazer a dedicação. Deméritos. Vamos lá, deixa eu projetar aqui. Uou. Então, vamos lá. Competência de fazer de novo. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz, da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que
Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam na nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam doença, guerra, fome ou sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido dos sonhos durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas. Seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trishul Deutsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Lochosum, Rin Loche, Zanin Sasum, Chapa, Pedro, Jochosum, Lewada, Midral do Sungeleshon. Um beijo para todo mundo, muito obrigada. Eu ia falar que eu vou mandar para vocês um texto da Bodhisattva, da Pema Chodron, sobre Bodhicitta. Bem lindo também, para vocês poderem se divertir com ela, porque ela é fantástica, né? Então a gente se encontra agora no dia 8 de novembro, que seria o dia do meu aniversário. Nós vamos comemorar juntos meu aniversário aqui. Eba! Um bolo virtual. Vocês não me deem um bolo, hein, aqui. Então, beijo, amores. Obrigada. Obrigada, Gê. Beijão, boas semanas aí. Tchau, queridos. Beijo. Até amanhã, para quem for na IVE.